E a mensagem que eu tenho hoje, embora tenho certeza que não vou poder falar sobre tudo, a mensagem que eu vou ministrar hoje não é uma mensagem politicamente correta. Embora a gente vá falar sobre justiça social, né, não é uma mensagem politicamente correta. Aliás, não é uma mensagem nada política. Ela é extremamente bíblica, né? E como eu não estive aqui um mês passado para trazer a palavra aqui do mês para nós, Romanos capítulo 1, versículo 17, que é o nosso texto, o texto que nós usamos para discutir, né, sobre o Evangelho e a justiça social. O Evangelho e o que acontece na sociedade hoje. O Evangelho e as malezas sociais, né? Vamos tentar hoje entender como a igreja, como a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito disso, o que a igreja, qual é a atitude da igreja, qual deve ser o comportamento da igreja diante de tudo o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Os problemas não somente sociais, no sentido físico, fome, miséria, mas também moralmente falando, né? Moralmente falando. Muito bem. Porque no Evangelho, diz Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. E como diz a outra versão, diz que é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Muito bem. Não quero aqui fazer uma definição do que é justiça e injustiça, porque isso levaria muito tempo, não teríamos tempo para tratar com isso. Mas justiça social, quando se fala de justiça social, está se falando de direitos iguais, direitos básicos, como alimentação, educação, trabalho, saúde, etc. A ideia sempre é tentar promover o melhor para as pessoas, o melhor para os homens, para a humanidade. Agora, se justiça é buscar direitos iguais, injustiça ocorre quando há desigualdade. Quando há gente que passa necessidade, quando há gente que tem tudo, outros tem pouco e tudo. E essa é a base da origem socialista, comunista, que durante muito tempo imperou no mundo. Esse era o desafio que muitos tentaram, e no meu entendimento, intentaram de maneira errada, através do socialismo e comunismo, trazer uma igualdade, e isso foi um fracasso. Nós sabemos que o socialismo, o comunismo é um fracasso no mundo inteiro, e nós vamos entender mais ou menos por quê. Quando não se consegue politicamente, quando não se consegue através do discurso ou da política trazer uma igualdade, em alguns momentos da história tentaram impor essa igualdade com as armas. Então daí surgiram as ditaduras que vieram tratar de impor uma igualdade através das armas, tirar dos ricos e dar aos pobres e tudo isso. São todos projetos, tentativas humanas para trazer uma igualdade e para estabelecer uma suposta justiça social que não deu certo em nenhum momento da história e nenhum país do mundo. Não estou falando sobre política, vou falar sobre o Evangelho. Então, agora, o Evangelho, nós sabemos o que é o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho não é apenas a Bíblia, não é apenas Mateus, Marcos, João, Lucas. O Evangelho no texto de Romanos 1,
17, no versículo anterior e no versículo posterior, diz o que é o Evangelho. Diz assim, Romanos 1,16, diz assim, não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Não tenho vergonha do Evangelho. Quantos creem no Evangelho aqui? Quantos são O que significa ser evangélico? O que significa ser evangélico? Crer no Evangelho. Alguém que crê no Evangelho, alguém que vive o Evangelho, alguém que encarna o evangélico é um evangélico. Então evangélico não é qualquer pessoa. Evangélico não é aquele que vai à igreja, evangélico é aquele que crê, vive, encarna o Evangelho. Então, o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí temos o versículo 17, que nós já lemos. O versículo 18 diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então aqui está claro para nós que o justo viverá pela fé, que o Evangelho é o poder de Deus, que na verdade a injustiça existe porque os homens deram as suas costas para Deus, porque os homens rejeitaram a verdade, a justiça se estabeleceu. Então, nós podemos dizer logo de cara, assim para resumir a história, que a injustiça é resultado da ausência de Deus, e dar as costas à verdade, né? E escolher a mentira, o engano. Aí, por isso nós temos que trabalhar para resolver todos os problemas do mundo, porque os homens não querem saber de Deus, né? Se eu perguntar aqui, quantos de vocês, quando vieram para Cristo, foram alcançados, nasceram de novo, foram redimidos, a sua vida mudou? Amém? Inclusive, não só a sua vida moral, social, mas a sua vida econômica. Sim ou não? Estamos vendo vários irmãos aqui dizendo, olha, tudo bem, eu comprei uma casa, eu abri um negócio, todo mundo faz isso, mas eu estou dizendo que eu estou fazendo isso porque Deus me deu, porque Deus me abençoou, né? Então, acreditar a Deus, a bênção, é entender que Deus é um Deus justo. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a injustiça é uma escolha. É escolher a mentira ao invés da verdade. É isso que traz a injustiça, é isso que gera a injustiça. Então, a justiça de Deus se manifesta através da fé. Então, a justiça de Deus não depende de uma ideologia, ela é a operação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do homem, e onde ele está, puramente. Então, não é um poder humano, a justiça não se faz através do poder humano, embora eles tentem muito, e a gente não deve jamais desobedecer ou negar a importância do poder público, do governo, porque eles lutam para tentar resolver esses problemas da nossa sociedade, mas será uma luta, parece ser uma luta infinita, não é verdade? Eu, por exemplo, dei o exemplo de que o nosso presidente uma vez disse uma coisa interessante. Ele falando sobre Israel, ele diz assim, Israel é admirável, ele admira Israel, porque Israel é um país pequeno e a maior parte do território de Israel é deserto. É um país extremamente pequeno, irmãos. Israel quase cabe dentro do estado de São Paulo. E é um país extremamente pequeno, mas é o maior produtor de laranja do mundo. E sabe onde eles produzem laranja? Sabe onde? No deserto. Entende? Então, é um país extremamente rico. E o Brasil, que é verdadeiramente um país rico, naturalmente rico, as riquezas naturais do Brasil, irmãos, é algo absurdo. Nenhum país tem.
E o país passa, e o Brasil passa pelo que ele está passando. O Brasil tem riquezas naturais, riquezas minerais. O Brasil tem gente maravilhosa, porque eu não creio que o problema do Brasil é o brasileiro, não. Aliás, o melhor que o Brasil tem é o brasileiro. É você, irmão. Só que o que acontece é que a idolatria, a imoralidade, a desobediência a Deus, tudo isso é o que destrói o nosso país. A corrupção é resultado do quê? Do que é resultado da corrupção? Da injustiça do homem. Sim ou não? O homem pratica a injustiça por causa da corrupção e nada acontece. Aí não tem estrada, não tem isso, não tem aquilo, não tem hospital, não tem nada, embora tenha riqueza, milhões e milhões estão por aí, há muito dinheiro, mas o que acontece? A injustiça e a corrupção traz miséria e pobreza na vida do povo. Sim ou não? Então, irmãos, poder aqui é a palavra dunamis. Quando diz o evangelho é o poder, é a palavra dunamis, que de onde a gente tira a palavra dinamite. O poder de Deus, essa é uma palavra que ela só é usada para se referir ao poder de Deus, não ao poder humano. O homem tem poder, existem vários tipos de poder. Poder humano, poder físico, poder financeiro, poder econômico, todo tipo de poder, religioso. Mas o único poder poderoso é o poder de Deus. Né? Então, se por um lado a justiça verdadeira vem de Deus, né, nós sabemos que o pecado, a desobediência, é o que gera a injustiça. É o que gera a injustiça. A justiça, quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus Cristo, Ele injeta justiça na sua vida. Você se torna justo. Eu não sou justo porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, porque eu sou melhor que outros. Eu sou justo porque Ele, através de Jesus, me torna justo. Então, diz assim, Isaías 46:13. Isaías 46:13. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante. A minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. A outra versão, João Ferreira de Almeida diz: faço chegar a minha justiça. Faço chegar a minha justiça. A outro versículo da Bíblia que diz assim: a verdadeira justiça vem do céu. De onde vem? Do céu. Não vem nem dos tribunais, irmãos. A verdadeira justiça vem do céu. Né? A verdadeira justiça vem do céu. Então, ele diz: faço chegar a minha justiça. E ela vai trazer o quê? Ela vai trazer salvação. Salvação. Faço chegar a minha justiça. A justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. A justiça é um dom de Deus. A justiça vem do céu. Faço chegar a minha justiça. É um dom que nós recebemos por meio da justificação. Olha, Romanos capítulo 5, versículo 17. Rapidamente, Romanos 5,17 diz assim. Esse versículo não anotei, mas ele diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva e o dom, a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem? Jesus Cristo. A dádiva da justiça, isso é a justiça, ela é um dom, ela é uma dádiva de Deus na vida daquele que crê. Isso quer dizer que não pode haver uma verdadeira justiça sem Cristo na nossa vida. A justiça de Deus não é algo declaratório, não é apenas um sentimento, não é apenas uma posição. Ela exige que aquele que crê em Cristo se torne realmente alguém justo, né? Verdadeiramente alguém justo. E se você é alguém justo nessa terra e alguém que pratica a injustiça será aniquilada. Ora, se nós tivéssemos muita gente nessa terra que praticasse a justiça e que fosse justo, a injustiça seria aniquilada. Assim como a luz vence as trevas, a justiça venceria a injustiça.
Por que injustiça existe? Porque existem pessoas que não querem praticar e viver a verdadeira, e dão dando as costas para a verdadeira justiça. A Bíblia diz que se o justo governa, presta atenção, se o justo governa, o povo será abençoado, o povo será prosperado. Entende? Então, a injustiça, mas a injustiça do homem, a injustiça que está no coração do homem, que gera a corrupção, é o que destrói a terra, é o que destrói o mundo. Então, segundo Samuel, eu li esse texto ontem com os pastores, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 3 e 4, segundo livro de Samuel, para quem está lendo a sua Bíblia, se você abrir a Bíblia, se mexer no seu lugar, você sente menos sono, né? Diz assim, segundo Samuel 23, 3 e 4, diz assim: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Olha só, presta atenção nesse versículo, minha gente, olha esse versículo, veja essa palavra. O Deus de Israel, quem falou? O Deus de Israel falou e me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como claridade depois da chuva, quem faz crescer as plantas da terra. Olha, está dizendo assim: quem governa o povo com justiça e temor de Deus, isso vai refletir na terra. Isso vai refletir na terra. Isso está falando de prosperidade, está falando de semente, está falando de crescimento, está falando de frutos, está falando de uma terra abençoada. Quantos querem viver numa terra abençoada? Eu quero. Né? Não quero viver numa terra que nega ao homem aquilo que ele precisa, o alimento. Aqui está dizendo que se o justo governar, a terra não vai negar a bênção. Né? Parece que nós estamos falando sobre algo utópico. Não é utópico. A Bíblia diz que se o justo governa, a terra será abençoada. Isso não é utopia, isso é uma verdade. Aí diz o texto que essa justiça que é pela fé, de fé em fé, por intermédio da fé, é uma justiça que é sustentada pela fé do começo ao fim, que leva o homem a depender de Cristo. E essa expressão justo viverá pela fé foi extraída do livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, quando o profeta Abacuque diz assim: o justo pela sua fé viverá. E Abacuque é um livro, Abacuque foi um profeta que protestou contra a injustiça dos homens. Foi uma palavra de protesto contra a injustiça dos homens. E ele se levanta protestando contra a injustiça e diz assim: embora falte tantas coisas, embora há injustiça na terra, pobreza, miséria, o justo vai viver pela sua fé. Entende? Então, irmãos, o profeta declara que no meio da opressão babilônica em que vivia naquele momento Israel, o justo seria sustentado pela sua fé. Martinho Lutero, o reformador, quando ele traduziu Romanos, porque foi aí que ele protestou contra algumas coisas da Igreja Católica, porque ele estava traduzindo do original para o alemão, Romanos, e ele descobriu que a justificação não é pela igreja, é pela fé em Jesus Cristo. Entende? Ele declara que este versículo, ele entendeu que fé em fé significa uma fé que é responsável pelo nosso começo em Cristo e que vai crescendo. Fé em fé, em fé, em fé. Isso é, nossa fé tem que ir crescendo. E a fé e a justiça de Deus é a sua retidão, a sua santidade. Isso quer dizer que Deus quer que a sua santidade também cresça em nós. Hoje parece que os cristãos vão retrocedendo na sua fé, e o pior, vão retrocedendo na sua santidade. Não é de fé em fé, nem de santidade em santidade, ao contrário, é de fé
para trás, de santidade dá um passo para frente, 3 para trás e assim vai indo, né? Agora, o Evangelho então é a resposta. Amém? O Evangelho é a resposta. Se nós entendemos que abuso infantil, destruição da família, aborto, pobreza, corrupção, os desvios morais são obras do diabo, como vocês creem que essas obras serão destruídas? Com projetos humanos, estratégias humanas, com manifestações na rua? Até parece. Até parece, né? O Evangelho de Cristo chama todo homem para a transformação da sua alma. Almas transformadas transformam, né? Deus levanta líderes redimidos, homens e mulheres que buscam ações que estabelecem juízo na sociedade. Quando eu falo de manifestações nas ruas, não estou falando de manifestações pacíficas, quando você pega sua bandeira, vai lá e está pedindo alguma coisa. Estou falando dessas coisas, dessa gritaria de quebrar tudo, quebra, taca fogo. Isso daí, irmãs, nunca resolveu e nunca vai resolver nada. Pode gritar, espernear, fazer o que você quiser. Mas nunca vai resolver nada. Eu acho interessante, uma pessoa fica com raiva que o trem atrasou, queima o trem, destrói o trem. Aí, o que vai acontecer? Não é uma burrice, perdão na palavra, mas depois não tem trem para andar, né? Aí vai fazer um protesto, queima todos os ônibus. Aí não tem ônibus para andar. É uma falta de inteligência, né, irmão? Entende? O Senhor executa a justiça onde há integridade. Olha o que diz Salmo 96:10. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, olha só, diz assim, 96:10, Salmos. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, porque o Senhor reina? Porque o Senhor reina, o mundo está firme e não se abalará, e Ele julgará os povos com justiça. Entende? Então, o Evangelho, irmãos, restaura a soberania de Deus. Restaura a soberania de Deus. Restaura a vontade de Deus. Não é. Obstante a isso, que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Onde está o reino de Deus, Ele reina. Onde está o reino de Deus, eu já não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade dEle. Então está claro isso. Eu não quero, porque o que acontece hoje a questão é, as pessoas querem aumentar a liberdade humana. Como estão dizendo, eu quero liberdade para isso, eu tenho liberdade para aquilo, eu quero liberdade para fazer isso, para viver aquilo que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou. Você não sabe nem o que é. Acha que é. Tem homem achando que é mulher e mulher achando que é homem. E tudo é um achismo. Porque você é o que você nasceu. O que Deus te fez. Então, o que acontece é que estão reduzindo o espaço da soberania divina. Quando eu aumento a minha liberdade, eu diminuo o espaço da vontade de Deus, da soberania de Deus na minha vida automaticamente. Eu não quero aumentar a minha liberdade, eu quero aumentar a soberania de Deus na minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus. Quantos querem? Porque se você não quer, então não ora. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não ora, não canta. Não é ou não é? A liberdade não é ausência de Deus, a liberdade é presença de Deus. Por isso Paulo diz assim em Gálatas 6, a liberdade nós fomos chamados, né? Então eu quero dar um pulo lá para frente. Há uma passagem de Paulo, Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. Eu gostaria de trabalhar um pouco nessa passagem, mas vai ser um pouco difícil. Você leia depois, Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. Mas nós já lemos bastante versículos bíblicos hoje, né? Diz assim, ela é a imagem do Deus invisível. Aí começa a falar do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele
foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é, antes de todas as coisas Ele já era, né? E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito de todos os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia, para que em tudo Ele tenha o primeiro lugar. Então, meus irmãos, segundo os entendidos, essa é a maior declaração do senhorio cósmico de Cristo. Isso é, muita gente quer alguns querem o Cristo Redentor, mas não querem o Cristo Criador. Não se pode ter o Cristo Redentor sem ter o Cristo Criador. Ele que criou todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e Ele. Esse que é sobre todas as coisas, o único soberano sobre todas as coisas, é o mesmo que deu a sua vida lá na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Glória a Deus. Ora, se Ele é o mesmo que criou todas as coisas, Ele é o mesmo que morreu na cruz. Então, se Ele é o Redentor, Ele é o Criador. Então, Ele está interessado na transformação do homem e também na redenção da criação. Não só da criatura, mas da criação. Será que Deus, então, não é um Deus preocupado com o meio ambiente? Lógico que é. Ele não é Senhor somente da igreja. Ele é Senhor absoluto em todas as coisas. E sabe de uma coisa? Um dia, todo mundo, governadores, presidentes, reis, famílias, nações, todo mundo nessa terra, sem exceção, um dia vai se dobrar diante dele. Entende? Então, assim, o Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem da justiça. Se os nossos líderes, nossos governadores, se voltassem para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o Evangelho de Jesus Cristo, encontrariam tudo o que eles precisam para transformar uma nação inteira. Né? Então, diz assim a palavra de Deus. Salmo 85:11, eu falei isso. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Então, o Mateus 12:18 diz assim: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Irmãos, que tremendo isso. Então, quando você aí você pergunta, mas estamos falando do Evangelho, você está falando isso porque quando eu proclamo, quando eu prego o Evangelho, quando eu anuncio o Evangelho, eu estou trazendo na vida de alguém, em algum lugar, na minha família, a justiça de Deus. Isso é básico, não é? Então, Salmos 49 diz assim: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabem? Senhor, não feche os meus lábios. Salmo 71:16, falarei dos teus feitos poderosos ao soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Então, na evangelização, quando você fala de Jesus, você está trazendo a justiça de Deus. Andar em obediência e em santidade nesta terra manifesta a justiça de Deus. Ser sal da terra e luz do mundo nessa terra traz a justiça de Deus ao mundo. Pregar o evangelho do reino é anunciar a justiça de Deus. Isso quer dizer o que então, irmãos? Que pregar o evangelho e não fazer obras sociais não é bom, mas fazer obras sociais e não pregar o evangelho também não serve para nada. Isso é puro assistencialismo. Você dá um pão para uma pessoa, ela volta amanhã, você dá outro pão, ela volta amanhã, você dá outro pão, a vida dela não melhora, ela continua dependendo de você, e não é isso que Deus quer. Deus quer transformar a vida dela. Por isso, assim, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que vai acontecer? Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Entende? Então, a Bíblia é clara. Se para alcançarmos o suprimento de todas as necessidades, nós precisamos buscar o governo de Deus. Onde há justiça de Deus, as necessidades são supridas. Eu creio. A justiça de Deus quer dizer que a justiça de Deus envolve o espiritual e o natural.
incluindo o meio ambiente. O meio ambiente. Um homem transformado por Deus vai cuidar do meio ambiente. Sim ou não, irmãos? Um homem transformado por Deus deixa de ser sujo, imundo, deixa de ser descuidado, relaxado, promíscuo e tudo mais. A justiça de Deus transforma o homem. Jesus Cristo nunca se juntou às guerrilhas do seu tempo, e existiam. Jesus Cristo nunca se uniu aos manifestos, às manifestações contra o domínio de Roma. Nunca. Aliás, Jesus proibiu que se fizesse isso. Entende? Muito menos Jesus procurou lutar para libertar os políticos, os presos políticos daquela época. Não. Sabe o que ele fez? Ele pregou o evangelho do reino, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios e ele alimentou os necessitados também. Foi isso que ele fez. Entende? Então, irmãos, ele operou milagres, né? Mostrando também que Deus se preocupa com os necessitados. E depois ele trabalhou para instalar a fé no coração daquele que crê, para entregando a sua vida lá na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário por você, para instalar na sua vida a fé, justiça de Deus, bondade de Deus. E quero dizer para vocês que estão aqui, sem Jesus Cristo, você não pode viver uma verdadeira justiça. Não há fé verdadeira sem Jesus Cristo na sua vida. Você pode crer nisso, naquilo, nesse, naquele, no que você quiser, mas verdadeira fé você vai encontrar só em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Então, ele prega, ele ministra, ele cura e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Entende, irmãos? Então, ele ensinou que o reino de Deus, a sua justiça, devem estar em primeiro lugar. E quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, alcançará a provisão de todas as coisas na sua vida. O Senhor é meu pastor, disse Davi, e nada me faltará. Nada é nada, ou tudo é tudo. É a mesma coisa que dizer: o Senhor é meu pastor e eu terei tudo. É a mesma coisa, sim ou não? A gente, quando era criança, cantava: quem tem Jesus tem tudo. Vamos lá, cadê o... Isso. Não vai tocar isso, vai ministrar. Você não sabe, você é novinho. Isso é só para os velhinhos, como o maestro, né? Ele sabe, porque a gente que cresceu na igreja, a gente cantava essas coisas. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. É? Quando você é criança e canta uma coisa dessa, você cresce assim, né, irmãos? A gente cantava assim, que com Cristo no barco, tudo, só desse lado aqui, né, irmão? Desse lado ninguém sabe nada, que isso quer dizer que os velhinhos estão tudo aqui, ó. Descobri toda a velha guarda aqui, olha. A gente cantava assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, né? A palavra, ela é criadora. A palavra de Deus é criadora, né? Mas ela também estabelece ordenamentos, né? Deus estabelece responsabilidades e privilégios, né? Mas também ordenamentos, né? Na criação, Deus separou as trevas da luz, a água da terra, criou os animais, os vegetais, ordenou que eles crescessem e multiplicassem. Deus criou o homem, deu para ele a responsabilidade de cultivar o jardim. Deus estabeleceu responsabilidades. Qual é a responsabilidade da igreja? Como agência do reino, a igreja é depositária do evangelho. A igreja, ela tem a responsabilidade de ensinar os homens a cumprir as leis de Deus na sua vida. E assim eles serão abençoados nessa terra. O problema, irmãos,
é que quando a gente deixa de viver a doutrina da criação para viver só a doutrina da redenção, aí as pessoas só querem a bênção de Deus, elas não querem a responsabilidade de Deus. Quando você quer só o Deus Redentor, não quer o Deus Criador, você só quer a bênção dele, você não quer a responsabilidade que ele deixa, porque ele criou o homem e deu responsabilidades ao homem sobre a terra. Sobre a terra. Mas como só queremos o Redentor, não queremos o Criador, nós só queremos bênçãos. Então, aí, quando o ser humano não quer alcançar a libertação de Deus na sua vida, aí a gente crê que o Cristo Redentor, ele nos isenta de sermos transformadores, influenciadores. Então a gente pode ser qualquer coisa, né, irmãos? Essa é a dificuldade que enfrentamos hoje. Os cristãos estão vivendo igual ao mundo, porque não creem que tem responsabilidade de transformar. Não posso transformar, ou melhor, só posso transformar se eu sou diferente. Se eu sou igual, se não apresento ao mundo nenhuma diferença, o mundo não se interessará em me ouvir, nem acreditar em mim. Essa que é a verdade. Se eu sou igual, a minha mensagem é chula. O mundo não quer saber de alguém que vive igual a eles. O mundo quer ver gente que vive diferente. O mundo quer gente diferente, né? Então, eu termino falando sobre... teria mais umas 4 páginas, mas vou terminar aqui. Ele é o Rei de Justiça. Isaías 42, 1:17. Isaías 42, 1:17, falando de Jesus, diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que andam na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu declaro a vocês: cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilha e todos seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem os povos habitados por Quedar, cantem de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos montes, deem glória ao Senhor nas ilhas, proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo com forte brado, e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Aleluia! E aí vai falando sobre transformações poderosas que ele fará sobre a terra. O Senhor. Esse capítulo detalha o que o Pai Celestial, sobre a justiça, sobre a verdadeira justiça. Do versículo 1 ao 4, ele mostra a visão de Deus de justiça. Do 5 ao 9, a parceria de Deus com seu Filho para realizar justiça na terra. 10 a 12, a adoração que estabelece justiça. Deus, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente adora a Deus, a adoração não é apenas cantar. Quando você adora a Deus onde você está, aqui, em qualquer lugar, a justiça de Deus está se estabelecendo neste lugar. Quando você levanta a mão e adora ao soberano, ao Senhor, ao Rei de justiça, você está fazendo justiça nessa terra. Quando Deus fala sobre justiça, nos manda colocar os seus olhos sobre o seu Filho. Há uma guerra. Estamos numa guerra. Quantos creem nisso? Fique em pé no seu lugar para eu falar sobre isso. Porque assim eu termino, não me adianto. Eu me preocupo que você está em pé, vai doer as pernas. Mas há uma guerra
pela posse das famílias, governos. Há uma guerra para a destruição da identidade das nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, para que eles fiquem desnorteados, desorientados, não saibam quem realmente são, porque perdem a sua identidade. Mas os poderes políticos, os sistemas econômicos, a mídia, as religiões, todos vão se render à soberania de Cristo, irmãos. Eu creio nisso. Cristo não está disposto a dividir a sua soberania com ninguém. Quando ele fala, eu não divido a minha glória com ninguém, ele está falando sobre a sua soberania, com nenhum poder deste mundo. Entende? Essa é a guerra espiritual que nós empreendemos hoje. A igreja vai colocar os inimigos do Senhor como estrado dos seus pés. A injustiça, a mentira, a corrupção, a idolatria, a pornografia, as ideologias malignas, tudo isso, todos vão se render à soberania de Cristo, todos. A igreja vai colocar seus inimigos lá, debaixo do estrado dos seus pés. Nós temos que protestar, nós não podemos ficar calados. Mas nós protestamos muitas vezes adorando, cantando, saindo às ruas, levando a palavra, o evangelho. Quando você sai pela rua, carrega o pão, carrega o evangelho, mas carrega o pão, o alimento, a blusa. Nós estamos arrecadando agasalhos, nós vamos agasalhar as pessoas na rua. Tragam agasalhos, está muito frio, já tem gente morrendo de frio. Nós vamos levar, mas quando a gente chegar lá, a gente vai levar o evangelho. Porque é o evangelho que transforma. Senão amanhã o cara troca essa jaqueta, troca essa cobertor por uma droga e vai continuar vivendo o que ele vive. Mas quando vem o reino de Deus, quando vem a glória do Senhor, quando vem Jesus na vida de um homem e o transforma. Oh, aleluia! Aleluia! Então, temos que sair sim, temos que ir sim a todos os lugares. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado. Cristo está em nós, seu evangelho está em nossa vida, seu poder está em nós. Nós sim temos o poder de sair pelos lugares difíceis e levar transformação. A igreja deve vestir a armadura de Deus e orar, e orar, e orar. Mas nada vai se transformar. Ninguém vai ser transformado se a sua vida não for transformada. Se Deus não transformar a tua vida, nada vai se transformar. Nunca diga assim, por que Deus não me ama? Por que Deus não vai me salvar? Eu não sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho vício, por que Deus não vai me salvar? Bom, eu quero te dizer uma coisa, não é a tua bondade que vai te salvar, não é a tua justiça própria que vai te salvar, só Jesus Cristo salva o homem. Você tem que entregar a sua vida para Ele e dizer, Senhor, eu me submeto à tua soberania, eu me sujeito à tua glória, à tua majestade. Eu declaro que o Senhor que tu és Senhor na minha vida. O Senhor reina, não sou eu quem reino mais, é o Senhor que reina na minha vida. Com isso, eu quero aí quero pedir para você, por favor, feche seus olhos aí no seu lugar e vamos ter um tempo com Deus nesse momento, vamos orar. Vamos pedir que a sua graça se derrame hoje sobre nós. Hoje nós vamos terminar nessa noite com muita alegria, com muita festa. Essa é uma manhã de muita bênção, é uma manhã de muita conquista para nós como igreja, como povo de Deus. Abaixa o piano um pouquinho, irmão, por favor. Um povo muito abençoado, um povo que se levanta nessa manhã para receber de Deus, para crescer, para avançar. Deus te trouxe aqui hoje, não sei qual é a desculpa. Você veio talvez à igreja hoje por alguma razão, mas Deus já havia planejado que você estivesse aqui hoje, para que você ouvisse a palavra, para que você cresça em Jesus, para que você pudesse entregar sua vida para Ele. Aí com seus olhos fechados, eu quero orar. E se você quiser orar comigo, faça e ore comigo aí no seu lugar, né? Vai seguindo a oração comigo. Senhor Deus e Pai, te agradeço. Sei que o Senhor falou hoje, sei que o Senhor está neste lugar, meu Deus, a tua glória está aqui, a tua presença está aqui. Sei que há vidas aqui, Senhor, que estão em lutas, estão em vidas que estão
em verdadeiras batalhas, guerras, Senhor, lutando com a necessidade, lutando com a enfermidade, lutando, Senhor, com este mundo mal. Há pessoas que estão aqui, Senhor, que hoje ouviram a Tua palavra, que precisam tomar uma decisão por Cristo nas suas vidas. Então eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer isso agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Traz a cura, traz a libertação, traz a paz. Oh Deus.